eu sou a candidata Ana Beatriz, do componente curricular de História, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto bem importante, que é a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, ela se inicia logo após o término da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando terminou a Segunda Guerra, dois países vão emergir como superpotências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, que vai ter uma ideologia capitalista, e por outro lado, a União Soviética, que vai surgir sobre a ideologia socialista. Essas duas superpotências, elas foram muito importantes porque eles foram os principais agentes, né, de combate ao nazismo na Europa. Foram os dois países os maiores responsáveis por vencer a Alemanha na Segunda Guerra, né? Isso a gente já tinha visto nas aulas anteriores, né? E agora a gente vai dar continuidade. Então, o mundo nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um mundo que vai ficar dividido em duas partes. Então, ele vai ficar conhecido como uma ordem mundial bipolarizada, tá? Onde os Estados Unidos vão buscar influenciar, né, os países sobre a ideologia capitalista, e a União Soviética também vai buscar tentar, né, influenciar países com a sua ideologia socialista, tá? Eu vou falar um pouquinho desse contexto, né? Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Europa acabou perdendo a sua hegemonia, né, que ela tinha antes desse conflito. E aí, quando aconteceu isso, né, quem emerge como superpotência? Esses dois países que eu falei para vocês, né? E aí eles vão passar a disputar, então, a liderança do mundo. Essa disputa, ela vai gerar muitas tensões e inúmeras ameaças de guerra, tá? Por isso, esse termo é conhecido como Guerra Fria, porque vai ter essas tensões, né, essas ameaças pairando o mundo, né, essa guerra, porém, ela não vai se efetivar. Ela vai ficar muito mais numa disputa ideológica entre esses dois países, tá? Tranquilo até agora, galera? Entenderam o conteúdo? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Eu vou dar uma continuidade, se vocês tiverem dúvidas, levanta a mão que eu vou respondendo, tá bom? Bom, aí, galera, nesse período, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão utilizar meios para disseminar suas ideologias. E de que forma eles vão utilizar? Principalmente utilizar propaganda, né? Ali tem uma imagem, um exemplo, né, de uma propaganda dos Estados Unidos contra o comunismo, tá? Outra característica muito importante da Guerra Fria foi a repressão e a perseguição, tá, aos opositores. Então, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, as pessoas que eram suspeitas de se simpatizar com o modo de vida do rival passaram a ser vítimas de uma intensa perseguição. Isso vai ficar muito claro, né, nos Estados Unidos com o senador Joseph McCarthy, tá? Que ele era um senador e ele vai ser o principal responsável, né, por essa perseguição, né, aos opositores, e ele vai utilizar muito a publicidade para isso, né? Vai ser uma cruzada anticomunista nos Estados Unidos. Já com relação à União Soviética, a perseguição ao americanismo, né, como era conhecido, ela vai ser liderada pelo próprio Joseph Stalin, que é o chefe do Estado e é o maior inimigo do imperialismo yankee. Então, esses dois países, né, eles vão estar sempre utilizando essas propagandas, né, e sempre utilizando a repressão para perseguir os seus inimigos. Aqui tem uma imagem também, né, do líder do Comitê de Atividades Anti-Americanas, né, no Senado, que é o Joseph McCarthy, que eu falei dele para vocês agora há pouco, né, e aí ele está demonstrando, né, células que ele dizia que existiam, né, do Partido Comunista por todo o território dos Estados Unidos, tá? Então, essa perseguição ela vai ser muito forte, muito intensa nesse período. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características da Guerra Fria, tá? Então, uma das principais características vai ser a corrida armamentista, tá? Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão investir muito dinheiro, tá? Principalmente na fabricação das armas nucleares.
tá? Outra coisa importante vai ser a corrida espacial. Então, os dois países, novamente, né, vão investir milhões, né, bilhões de dólares, inclusive, para disputar entre si a hegemonia espacial. De que maneira eles vão fazer isso? Principalmente para lançar satélites no espaço, lançar naves espaciais. Inclusive, em 69, os Estados Unidos vão lançar a primeira nave, né, com um ser humano, e eles vão chegar à Lua, né? Então, essa disputa vai ser muito acirrada. E isso vai se refletir, inclusive, no bolso dos norte-americanos e dos russos, né? Porque eles vão aumentar os impostos para gerar mais riqueza para investir na corrida espacial. Além disso tudo, eles também vão usar a espionagem, tá? Então, a KGB vai ser um órgão criado pela União Soviética, que era um órgão de espionagem, né? Assim como os Estados Unidos também vão utilizar a CIA para espionar os seus inimigos. E para saber o que eles estão produzindo de novo, né? Qual tecnologia eles estão realizando. Outra coisa importante, né, que eu já falei um pouquinho, é a propaganda e a contrapropaganda com fins políticos. Então, assim, galera, eles vão utilizar não somente, né, a propaganda mesmo visual, na televisão, no rádio, na imprensa, como também eles vão se utilizar dos filmes, tá? Os chamados filmes noir, que são filmes de ideologia política, tá? Isso vai ser muito forte. Inclusive, grandes personagens vão acabar surgindo, né? Que são hoje muito famosos, né? Que é o Superman e o Capitão América, né? São personagens que são criados durante a Guerra Fria. E também eles vão utilizar muito o cinema e o esporte, tá? Então, o cinema, como eu já disse, né, com o filme noir, que é o nome que a gente dá para esse tipo de cinema, e com o esporte também, sempre investindo nos atletas, que eram considerados uma espécie de elite, tá? Os esportistas. Quando tinha as Olimpíadas, né, sempre eles vão buscar mostrar que os seus atletas são melhores, tá? Então, essa disputa deles, ela vai alcançar vários campos, né? Outra coisa bem importante desse período é a coexistência pacífica. Então, o que seria isso, galera? Então, durante a corrida espacial, o então governante, né, que estava como governante máximo da União Soviética, o Nikita Khrushchev, ele vai desenvolver uma política externa conhecida como coexistência pacífica. Então, ele vai estabelecer com o presidente John F. Kennedy dos Estados Unidos uma negociação para assegurar a paz mundial. E isso foi extremamente importante, porque esse período ele é conhecido por um medo, né, um medo geral. O mundo vivia com medo de que essas duas superpotências se enfrentassem mesmo, né, que eles utilizassem inclusive bombas nucleares. Né? Por quê? Porque a bomba atômica ela foi utilizada, né, pelos Estados Unidos no Japão, porém eles vão desenvolver bombas mais potentes ainda durante esse período. Então essa coexistência pacífica ela foi primordial, né, para que o mundo ficasse mais calmo, né, para que eles deixassem as coisas, não vai ter guerra, né, olha, nós estamos nos encontrando, nós estamos, né, conversando, nós estamos dialogando, né, para assegurar a paz mundial. E aí, galera, dentro disso tudo que eu falei para vocês, tá, eu vou trabalhar com vocês um assunto extremamente importante, na verdade uma atividade, né, de acordo com este assunto que foi extremamente importante, que é uma atividade onde eu vou distribuir textos para vocês sobre os movimentos sociais que aconteceram durante a Guerra Fria, tá? Então, textos sobre a segregação racial nos Estados Unidos, textos sobre o movimento feminista, textos sobre o movimento hippie. E diante desses textos, e eu vou passar algumas imagens também, né, sobre esses temas que eu estou falando para vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês, né, produzirem, por meio da reunião em grupos, uma leitura e produzir um texto, né, comparando as conquistas desses movimentos entre a década de 60 e 80 e esses movimentos na atualidade, tá? E aí, a partir disso,
vocês vão produzir um panfleto, tá? Um panfleto utilizando o aplicativo chamado Canvas, e aí vocês vão fazer um panfletinho, tá? Com informações, né, de luta, de combate ao racismo, de combate ao machismo, né, falando sobre a questão do feminismo, as conquistas feministas. E por que eu resolvi fazer isso? Porque a gente sabe que na escola, né, que é um espaço de acolhimento, né, nem sempre isso acontece, né? A gente sabe que existe machismo dentro da escola, que existe racismo dentro da escola. Então, por isso, né, eu resolvi fazer esse trabalho com vocês, tá? Então, a produção de um panfleto sobre esses temas, ok? E é isso, e a gente continua na próxima aula. Obrigada!